protestos no Brasil começaram em março de 2013 e se estendem até hoje. As manifestações populares surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público e acabaram conseguindo também a queda da PEC 37, que consiste na medida que retira do Ministério Público a atribuição de realizar investigações criminais, além também da aprovação do projeto que transforma a corrupção em crime hediondo. Quase 2 milhões de manifestantes pararam o país no dia 20 de junho de 2013. Vandalismo e depredação do patrimônio público foram vistos constantemente durante os protestos. E em Campinas não foi diferente. A forma como a mídia transmitiu as manifestações é o tema do Diálogos de hoje. O Diálogos de hoje traz 2 entrevistados para falar sobre esse tema. Estamos aqui com o jornalista do Correio Popular, Fábio Galassi, e com o jornalista e geógrafo, Otávio Antunes. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Então tá ótimo. Foram muitas as críticas feitas à cobertura das manifestações. Vocês acompanharam essas manifestações e eu gostaria de saber o que vocês acharam da cobertura aqui em Campinas. Bom, acho que eu particularmente acompanhei as manifestações em Campinas como repórter e também com o lado do editor, né? Porque eu também trabalho na edição do Correio Popular. Eu avalio como uma cobertura, pelo menos aqui eu trabalhei, uma cobertura ampla, que atendeu a todos os lados, que mostrou, primeiramente, um momento histórico em Campinas, uma reunião de mais de 40 mil pessoas saindo às ruas para reivindicar uma série de questões pacificamente, né? Num primeiro momento, e ao mesmo tempo depois descambou para atos de violência, um abuso de poder da polícia, realmente, exageros de uma parcela mínima das pessoas que estavam se manifestando, e a gente cobriu os dois lados, tanto a questão histórica, pacífica, quanto a questão do abuso, do quebra-quebra, da baderna, né? A gente tentou levar para o leitor e para o internauta, em relação ao site que o Correio tem, correio.com.br, a visão dos dois lados, para que o leitor avaliasse. E você, Otávio? Eu vejo 2 momentos também, né? O Fábio fez uma entrevista com o Movimento Punk, que é histórico aqui, então é duro debater com a cobertura que ele fez. Mas, de modo geral, a imprensa campineira, na minha avaliação, reproduziu um pouco o que foi a imprensa brasileira, né? Num primeiro momento, criminalizou, criticou, repercutiu mais o fechar o trânsito do que especificamente as pautas que estavam colocadas. Em São Paulo isso ficou mais latente ainda, fecha Paulista, abre Paulista, fecha Paulista. Enfim, num segundo momento, nacionalmente e aqui em Campinas, a imprensa viu o tamanho, né, do negócio, que não era um negócio guetizado, de partidos da superesquerda. E a minha impressão é que nesse momento mudou a cobertura, aqui em Campinas, no estado e no país, sendo crítica, inclusive, à posição da Polícia Militar. Que temos que lembrar que no país foi a gota que transbordou o copo, foi a duríssima repressão aos estudantes que estavam na Paulista, né? Acho que o saldo que Campinas, a cobertura de Campinas dá ao debate, cobertura de Campinas não, assim, cobertura específica, pontual, essa do Correio, é tentar dar voz ao invés de criminalizar, né? Porque, pega, por exemplo, tinha uma jornalista da CBN que falou o prefeito tinha que chamar o exército para as ruas. Eu estava ouvindo ao vivo e estava na Anchieta na hora. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, na verdade, né? Porque não foi nada armado, né? Foi uma coisa espontânea. Começou com uma mobilização no Facebook, internet, que as pessoas às vezes não davam muita bola, achavam que era um grupo isolado, vai dar meia dúzia de gato pingado no Largo do Rosário, sabe, essas coisas. Só que aí quando começaram a ver que, não, peraí, já tem mais de 10 mil confirmações na página do Facebook, mais de 20 mil, mais de 30 mil. Então, assim, quando as pessoas saíram às ruas mesmo, eu acho que a gente tomou um choque de realidade no dia que aconteceu o fato, né? A gente já vinha acontecendo no Rio, em São Paulo, né, nas grandes cidades principalmente, e aí chegou a vez de Campinas. A gente teve depois um episódio de vandalismo na Câmara, protagonizado por pessoas que se identificavam do movimento punk, né, que automaticamente foram condenadas e apontado o dedo para elas e tal. E eu achei, bom, agora é a hora do jornalismo ser jornalismo. O que é o jornalismo?
é ouvir todo mundo. Porque a imprensa apanhou na rua. Quer dizer, não foram só os partidos que foram hostilizados e foram hostilizados, né? O jornalista estava escondendo crachá. Tomei gás de pimenta. Veio da polícia e apanhando de manifestante. Dos dois lados. Né? E é até, desculpa interromper, mas é até sobre isso, sobre essa cobertura que acabou gerando conflito com os jornalistas e os manifestantes. E a gente preparou um VT, que é a repórter Daniela Castro. Pode soltar. A cobertura feita dos atos públicos virou tema de debate dentro e fora dos protestos. Palavras de ordem contra os veículos de comunicação, carros de equipe de reportagens depredados e queimados, repórteres expulsos do meio da multidão, como foi o caso de Carco Barcelos, da TV Globo. Essa estudante estava na manifestação do dia 17 de junho em São Paulo e viu de perto o que aconteceu com o repórter. Assim que ele chegou, um aglomerado de pessoas se juntou perto dele e começaram a gritar com ele, falar que ele era vendido. Já para a estudante de Publicidade e Propaganda, Fabiana Gomes, que foi para a rua nas manifestações em Campinas, tudo que via ao voltar para casa e ligar a TV não correspondia com o que viu nos protestos. E na TV, as únicas imagens que eu vi foi que vândalos estavam atacando a prefeitura, jogando pedra, xingando, e estava tipo uma guerra lá na frente dos vândalos com os policiais. E foram isso que eles mostraram. Então eles não mostraram que foi um pequeno grupo que fez isso. Em Campinas, as manifestações percorreram ruas do centro até chegar aqui na prefeitura. Foi aqui que ocorreu o confronto entre os PMs e os manifestantes. Foi próximo aqui também que o repórter da CBN, Flávio Botelho, foi agredido. Eu presenciei um grupo arrombando uma loja de óculos aqui na Avenida Benjamin Constant, que é bem próximo à rádio. Fotografei, porque iríamos utilizar as fotos depois. E um integrante do grupo percebeu que eu estava fotografando e vieram para cima. Me encostaram na parede e, usando aquele linguajar com muita gíria, fiquei bastante assustado. E na primeira brecha eu saí correndo, corri uns 100 metros, correram atrás, me chutaram por trás e na queda eu quebrei o braço esquerdo. Há 2 meses estou fazendo fisioterapia, que ainda não tem data prevista para terminar. Apesar dos confrontos, muitas pessoas avaliaram a cobertura da mídia de forma negativa. Eu acredito que o jornalismo brasileiro, ele não vai para as ruas para noticiar a verdadeira notícia, o que está acontecendo. Ele analisa a partir da visão dele e o que isso vai prejudicar. Tipo, se estiver falando de uma grande indústria, se estiver falando da Globo, se estiver falando de, sei lá, em nome de maiores, eles não noticiam isso, sabe? Não passa para o povo. Então, foi muito editado o que estava passando nas ruas. Você se sentiu alvo durante as manifestações? Não, o Carco Barcelos foi... A equipe da Globo, na realidade, na capital, foi agredida verbalmente e até fisicamente quebraram os carros. Você se sentiu alvo? Não me senti pelo seguinte, eu fiz uma coisa até que foi meio, assim, até sem querer, mas que acabou ajudando. Eu fui trabalhar com uma camisa no Ramones. Ajuda bastante. Então, assim, eu tava com a camisa preta da banda punk Ramones e eu tava sozinho, não tava com fotógrafo, tava só eu, meu bloquinho, um gravador. Então eu me misturei no meio do povo, porque a equipe foi grande, várias pessoas tinham várias, assim, responsabilidades. A minha responsabilidade era entender e ver a cara da manifestação. E seus colegas que foram? Então, alguns foram hostilizados, sim, foram. A gente andou em bando ali de jornalistas, uma hora todo mundo... Para se proteger. Mas a galera escondendo o crachá, credencial, isso era uma regra, né? Não tinha ninguém com a funcional aparecendo. Mas aí que tá, eu acho irônico, assim, a mesma pessoa que taca a pedra, que joga uma pedra num jornalista, ela não manda um e-mail para sugerir uma pauta, para fazer uma crítica, entendeu? Mas, se você me permite, é a mesma pessoa que xinga o político de corrupto também não manda um e-mail para ele fazendo crítica, sugestão, porque nós vivemos um fenômeno que não acho que seja brasileiro, e as manifestações também traduzem um pouco isso, que é a crise das instituições de representação. Quer dizer, todos nós, um tipo de generalismo, pro bem ou pro mal, que um pastor roubou, todo pastor quer dinheiro, um padre é pedófilo, todos são. Um veículo de comunicação manipula, toda a imprensa mente. Político é corrupto? Todos são. A justiça só funciona para rico. Então por que eu vou confiar em político, em imprensa, em pastor, em
padre, confio em quem? Aí entra o papel das redes sociais. Confio em quem está próximo de mim. Sim. E a imprensa, que eu acho que é a novidade, nunca tinha vivido isso na pele. Porque é só o político que é a geni. À medida que as pessoas não se veem como gostaria na cobertura, que eu não sei nem se eu concordo com o conteúdo da mina, mas às vezes eu partilho da indignação, porque eu fui muito tempo militante também no movimento estudantil. Você faz uma passeata que tem uma pauta, a capa do jornal é manifestação, atrapalha o trânsito. Depois sai uma linha que você queria escola pública de qualidade, reformar a privada da sua escola. Então eu acho que você cria, de certa forma, uma crise às entidades de representação. E acho, inclusive, Fábio, que esse negócio da Globo de tentar dialogar com esse editorial é um pouco reconhecer isso, que o que os manifestantes cobram é uma mudança das entidades de representação no geral, né? E além das grandes mídias, as grandes mídias cobriram todas as manifestações. Teve também a aparição da mídia ninja, que ganhou um espaço grande, né? A gente conversou com o Rafael Vilela, ele é integrante, e vamos ver qual é a opinião dele. A grande mídia fez uma boa cobertura das manifestações? A leitura da imprensa ela está guiada por certos valores e formas de ver o mundo que nunca vão conseguir dar conta de traduzir o que aconteceu nas ruas em junho, né? Pelo menos não nesse momento, eles se mostraram incapazes, né? Eles estavam em cima dos helicópteros tentando falar sobre o que estava acontecendo lá embaixo, enquanto a gente estava ali embaixo, no meio da galera, tomando pancada igual eles e conseguindo de uma maneira muito mais honesta trazer para a galera nas redes sociais o que se passava ali. O conteúdo das mídias alternativas pode ser considerado jornalismo? A gente não tem dúvida de que o que a gente faz é jornalismo. O que pode ser questionado, a gente pode discutir é que tipo de jornalismo é esse, que tipo de jornalismo foi esse em junho, né, na cobertura dos protestos, porque a gente nunca se propôs a ser a mídia dos protestos, né? Isso aconteceu porque era uma necessidade que se tinha de estar cobrindo as ruas. A questão é que é uma nova forma de se fazer jornalismo e que não está se pretendendo também ser a única forma ou ser a forma que vai substituir a outra, mas é um novo modelo com novos laboratórios e que tem se mostrado muito interessante e atraído um número muito grande de pessoas. Existe um momento de transição no jornalismo? E a gente está experimentando um novo, né? Então é um momento de transição e isso traz à tona algumas questões, né? Principalmente a questão dos campos de interesse da grande imprensa, né? A gente sempre soube, né, quem lida com isso, dos movimentos e quem estuda a comunicação, que existe um interesse muito claro entre os grandes veículos de favorecer certos grupos políticos, né? Por estarem eles conectados diretamente a isso, muitas vezes pertencerem a esses grupos. Então isso se evidencia muito claramente em junho, quando a imprensa vai para a rua e faz uma cobertura que é altamente questionada. Bom, Fábio, o que você acha da mídia ninja? O que você acha da cobertura feita por eles das manifestações? Bom, eu acho que toda forma de expressão é válida. Todo veículo de informação é válido. Cabe à pessoa que recebe a informação poder filtrar o que ela considera importante ou não. Eu acho que tudo é válido. Eu tenho uma certa crítica em relação ao que ele disse, que assim, enquanto a grande imprensa estava nos helicópteros, a gente estava na rua. Eu também estava na rua, sabe? Eu também tomei gás de pimenta, bomba de gás lacrimogênio. Uma estudante da PUC, que inclusive, que é estagiária do jornal, se voluntariou para ser a minha parceira fotógrafa. Quer dizer, ela estava ali como voluntária, no meio, entre a tropa de choque e os manifestantes, tomando pedrada e bomba para fazer fotos para me ajudar na matéria. Então, assim, eu acho que eles esquecem um pouco o papel importante da mídia regional também. O jornalismo regional é muito importante no país. Um país grande como o Brasil tem uma imprensa regional forte. Então, acho que ele não pode simplesmente engessar o discurso dele na grande imprensa, que a grande imprensa fez isso, fez aquilo, e a gente fez isso, fez aquilo. Eu acho que existem formas diferentes. E eu acho que essa proximidade com as pessoas nos ajudou também na época. Não sei se você lembra, a gente pegou 3 representantes da manifestação e a gente fez um ping-pong, uma entrevista ping-pong de domingo e página inteira. Quer dizer, a gente precisou conversar bastante com eles e tal. Falou assim, olha, eu estou oferecendo um espaço nobre do jornal, que é uma página inteira de um domingo, que a tiragem é maior, para vocês falarem o que vocês quiserem. Um ping-pong, é pergunta e resposta. Eu não vou editar o que vocês vão falar e tal. E eles foram no estúdio, fizeram entrevistas para o site e para o jornal. Então, assim, o Correio abriu espaço para essas pessoas tanto quanto a mídia ninja. E você viu isso na televisão? Vocês viram isso? Essa crítica que como é o nome dele? O Guilherme faz,
Rafael, eu fui para o Rio e estava em São Paulo. Isso é verdade. Quer dizer, os jornalões, as TVs, os rádios não conseguiam entrar na manifestação. Porque eles entravam, faziam entrevista e era absolutamente editado depois, de forma que distorcia completamente o que tinha sido alvo das manifestações. Agora, o papel da imprensa regional, que tem menos compromisso, tem também seus compromissos econômicos. Os donos dos veículos de comunicação, não tenho dúvida disso, seja PTV, Correio, mas tem menos laços com esse espectro econômico e político da política nacional. A minha impressão é que em alguns lugares fizeram uma cobertura muito criativa. E volto à história do movimento punk aqui, quer dizer, eu não vi isso em muitos lugares, porque existe, de forma geral, uma ideia de que, mas não sei, quebrou, fez não sei o que, é vandalismo. Poucos jornalistas se preocuparam, e poucos veículos, em separar o que é a banca de jornal, a banca de lingerie, do que um ataque à instituição financeira, ao prédio da prefeitura. Quer dizer, você tinha ali um setor de moradores de rua, lumpen, saqueando mercados e tal. E tinha um grupo de anarquistas organizados, né, inspirados pela juventude do início do século XXI europeia, que criou o Black Bloc, que queriam atacar os símbolos do capitalismo e do Estado opressor. E você acha que a população em geral, ela, depois dessas manifestações, eles perceberam e eles estão mais críticos com a mídia depois dessas manifestações da cobertura? Eu concordo com o que o Fábio disse, assim, como existe a tendência à generalização, que eu não sei, não sou estudioso disso, se é no Brasil ou é no mundo, mas existe um esgotamento, eu acho, das entidades, das instituições democráticas, sejam partidos, sejam veículos de comunicação, está todo mundo questionando muito, assim, acreditando muito em quem, porque as pessoas recebem informação de tudo quanto é jeito, lado, rede social. Como elas desconfiam de todo mundo, quem é amigo do Fábio recebe a informação dele, acredita, seu amigo, eu gosto muito dos que eu me relaciono, e você vai tapando um pouco os ouvidos para aquilo que você discorda, você ouve o que você quer. Não, é preciso filtrar, né? O cidadão nunca teve um papel tão importante, né, para absorver informações, porque, quer dizer, o meu vizinho pode fazer a capa do Estado de São Paulo amanhã. Eu acho que tem um exemplo, uma foto de celular, que é o menino do celular que filmou o policial quebrando o próprio vidro, assim. Que é um pouco emblemática do que é esse jornalismo de redes sociais. Um menino de 14 anos, desconhecido, fez um vídeo que no outro dia tinha 3 milhões de acessos. Foi mais assistido provavelmente do que alguns jornais nacionais aí, que circulam no país inteiro um vídeo, né? E como você dialoga com essa nova mídia? Por isso que eu acho assim, que as pessoas às vezes reclamam da questão do conservadorismo, mas elas também ainda não dimensionaram o poder que elas têm de influenciar nos meios de comunicação. Eu acho que as pessoas podem mais, elas podem mais, né? Acho que elas podem influenciar de uma forma mais efetiva, não só a questão da rede social, mas obrigar mesmo, forçar, olha, eu quero ver isso num veículo o jornal que eu assino, o canal de TV que eu assisto e tal. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Esse é um assunto muito amplo, mas o Diálogos fica por aqui. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Otávio. E até mais, até a próxima edição do Diálogos.